Olá pessoal, bem-vindo aqui a mais um vídeo. Boa noite aí a todos. Bom, hoje a gente está aqui com mais um vídeo sobre reparo de monitores LCD, né? Na verdade não é um vídeo assim com algum reparo específico, mas eu só queria aproveitar para retomar, né, essa placa que ele usa aqui serve pro 20 polegadas ou pro 22 polegadas também, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que ele já está funcionando, na verdade, né? Ele está funcionando, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos alimentá-lo. Então, pessoal, eu vou ligar aqui, tá? Ó. Aqui o LED, tá? Ligou. Aqui eu consigo mostrar para vocês por baixo aqui, ó. Só para o pessoal ver que ele tá vendo aqui, né? Dá para ver, né, que tá ligado, né? Tá bom, gente, ó, tá ligado, viu? OK. Bom, primeiramente, esse monitor chegou morto aqui pra gente, né? Até vou aproveitar pra gente tirar uma dúvida aqui, porque às vezes tem pessoas que eles estão começando em manutenção de monitores LCD e quando o monitor chega morto, né, a pessoa pensa, ah não, o problema é na placa da fonte. Tem gente que pensa, ah não, o problema é na placa processadora de vídeo, essa daqui. Na verdade, um monitor morto que não dá sinal nenhum, não acende nenhum LED, o problema pode ser qualquer uma das duas, tá bom? Qualquer uma das duas pode ser o problema. Por quê? O que acontece? Essa placa da fonte, ela gera as tensões principais para alimentar a placa processadora de vídeo, né? Então ela, nesse caso aqui, ela gera as tensões de, vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, 22 volts, 5 volts, né? Esse 22 volts aqui é para alimentar as lâmpadas, tá? As lâmpadas CCFL, né? Através desse transformador aqui, elevador, tá? Esse 22 volts aqui, pessoal, ó, esse 22 volts, ele vem aqui, ele é chaveado, né? E ele vem no primário desse transformador e através de uma relação aqui de mais ou menos, uma relação de 30 vezes mais espiras no secundário do que no primário, então esses 22 volts no primário acaba virando 700 volts AC no secundário, tá? E isso faz com que as lâmpadas sejam acesas. Aqui a gente tem uma outra tensão aqui de 5 volts, tá vendo, né, ó? 22, 22, terra, 5, 5. Esse 5 volts aqui ele vai alimentar o que? A nossa placa processadora de vídeo, tá bom? Eu quero mostrar para vocês que o monitor morto pode ser um problema aqui ou pode ser um problema aqui. Eu posso ter uma placa da fonte gerando todas as tensões necessárias, só que se ela manda a tensão necessária, só que a placa processadora de sinal de vídeo não tá legal, é ela quem retorna para o LED ficar aceso. Ou seja, se a placa de sinal de vídeo não estiver legal, ela não vai retornar esse LED aceso. Ou seja, você também vai entender que o monitor está morto, né? Por outro lado, se essa placa tiver com um problema e não trouxer as tensões aqui de saída necessárias, por exemplo, tem que mandar 5 volts para a placa processadora de vídeo. 5 volts está mandando? Não, está mandando 1 volt. Também ela não vai conseguir processar e vai ficar, esse LED também vai ficar inoperante. Tá bom? Então, só para explicar que o monitor morto pode ser tanto a placa da fonte quanto a placa de sinal de vídeo. Tá bom? Bom, pessoal, aqui nesse monitor aqui
ele estava morto também, né? Por quê? Porque nós tínhamos aqui 3 capacitores eletrolíticos, ó, esse e esse. Esses 3 estavam danificados por sobretensão, tá bom? Estavam danificados por sobretensão, foram trocados e já está funcionando. Se eu tenho um capacitor aqui, às vezes com problema de fuga de corrente, né? Eu posso ter um capacitor em curto, um capacitor aberto, depende. Tem vários tipos de defeitos em capacitores, né? Um capacitor com uma resistência série equivalente muito alta também vai ser problemático, né? Por isso que a gente usa esse aparelhinho aqui, né? Um medidor de ESR para verificar a resistência série equivalente do capacitor, tá bom? Mas se você não tiver, você pode usar para testar um capacitor um multímetro analógico, um multímetro digital, tá? Não tem problema. Um capacímetro, né? Tá bom? Deixa eu até aproveitar esses 2 capacitores aqui que nós acabamos, quer dizer, 2 não, 3, mas eu peguei aqui 2 capacitores só para mostrar para vocês aqui o teste comparando um bom e um ruim através de diferentes instrumentos, tá bom? Depois a gente dá uma olhada aqui na placa, fala um pouco aqui dos estágios da placa da fonte. A gente pode também ver juntos aqui algumas formas de onda em alguns estágios, tá? Então vamos lá, vamos ver aqui o capacitor. Vamos usar um multímetro analógico para testar. Ó, lembrando, para quem não se recorda, para testar um capacitor com multímetro analógico, você pode fazer da seguinte forma. Então, ó, eu vou testar primeiro os capacitores com um multímetro analógico, tá bom? Ou então, no caso alguém que está entrando agora para ver o vídeo e realmente não conhece absolutamente nada do capacitor, ele é um dispositivo que ele tem a propriedade de acumular, né, e guardar carga elétrica para liberar essa carga elétrica em um momento oportuno para o circuito, tá bom? Então a gente aplica uma tensão nos seus terminais, ele consegue acumular carga e depois liberar essa carga quando necessário, tá bom? Bom, pessoal, aqui primeiro eu vou testar um capacitor bom, tá bom? Um capacitor bom, um capacitor novo. Então aqui no meu multímetro analógico, se é o que você tem aí no caso, o que você pode fazer? Aqui, ó, você põe na escala de resistência, eu pus no X10, tá bom? Uma dica: quanto maior for a capacitância, menor a escala que você vai usar. Ó, ele é um capacitor aqui de 1000 microfarad, 1000 microfarad. Se ele fosse, por exemplo, ele é de 100 microfarad, é menos, eu posso pôr, mas aqui, ó, aumentar a minha escala. Se ele é um capacitor, ao invés de 1000, é um capacitor de 2200, eu posso diminuir minha escala, tá bom? Geralmente a escala X10 está legal aqui para esse capacitor. Bom, aqui, como que vai funcionar um capacitor bom? Um capacitor bom, aqui na minha ponta de prova, eu tenho uma tensão aqui, tá bom? Ó, eu vou mostrar para vocês com o multímetro. Ó, vou pegar aqui o multímetro, vamos ligar. Vocês vão ver que as pontas de prova, eles têm uma tensão aqui, ó. Olha lá, pessoal, tá vendo? Ó? Mais ou menos 2.8 volts, né? 2.8, 3 volts aí aproximadamente, tá? As pontas de prova. Claro que você tem que estar com a bateria do seu multímetro em dia, senão isso não vai acontecer, né? Tá bom? Então vamos lá. Um capacitor bom, quando eu tento carregá-lo,
ele vai deflexionar a nossa agulha aqui do mostrador, tá? E quando ele acaba de carregar, a agulha volta, tá bom? Porque dentro do capacitor ele tem um dielétrico, né? Ou seja, ele é um isolante. Quando ele acaba de carregar, ele vai parar, ele começa a carregar, deflexiona a agulha, quando para de carregar, a agulha volta, tá bom? Então vamos lá, ó, junto com vocês. Primeiro, curto-circuite as duas pontas, tá bom? Curto-circuite as duas pontas. Pessoal, esse teste, se você vai fazer em um capacitor de capacitância muito alta, de tensão muito alta, o indicado é que para você descarregar, às vezes você use um resistor, tá? Um resistor, aí pode ser um resistor de 1 ohm, mas assim, um resistor de potência, tá? Aí se tiver alguma carga, ela acaba sendo liberada no resistor. Bom, então vamos lá, ó. Aqui o capacitor, eu vou colocar então um terminal aqui e um terminal aqui, ó. Fiquem de olho na deflexão aqui da agulha do nosso multímetro. Vamos lá, ó, pessoal. Vocês viram aqui, ó, ele, né? Ele se deslocou e voltou. Vamos fazer de novo aqui para o pessoal ver, peraí. Deu para ver, né? Então ele vai, ele carrega e depois ele volta, tá? Isso é o correto de um capacitor. Se o capacitor estiver em curto, a agulha vai e vai ficar lá no 0 ohm, se estiver em curto, né? Ok? Agora eu tenho aquela tensão que eu mostrei para vocês de 2.7 volts nas extremidades aqui, né? Bom, então esse é um capacitor bom, tá? Esse é um capacitor bom. Agora eu vou pegar um capacitor ruim que estava aqui nesse monitor. Esse capacitor aqui, olha o que acontece com ele, gente. Eu vou conectar uma ponta e vou conectar outra. Olha lá. O que acontece? A agulha foi, mas ela não volta. Olha lá, ela está aqui no meio, tá vendo? Né? A agulha fica no meio. Ó. Por que isso? Porque existe uma fuga nesse capacitor. Ou seja, entre as armaduras, né, internas aqui do capacitor, não poderia circular carga, mas está circulando, ou seja, tem movimento de elétrons aqui internamente. Ou seja, ele fica sempre tentando carregar e não para. Então isso é o que a gente chama de um capacitor em fuga. Tá? E um capacitor em fuga é muito problemático para qualquer circuito. O circuito vai ficar totalmente instável, tá? Ok? Então um capacitor aqui tendo essa fuga de corrente, né? Tá bom? Bom, você pode também medir através do medidor de ESR. Vamos mostrar para vocês, ó, gente. Esse é o medidor de ESR. Vou ligar aqui. Deixa eu zerar ele aqui. Bom, vamos lá, ó. O medidor de ESR, ele mede a resistência série equivalente do capacitor. Tá bom? Ó, vamos lá, vamos. O interessante é que uma outra coisa importante, aqui com o multímetro, eu estou medindo, né, fazendo uma medição mais simples, mas geralmente funciona. Aqui no caso, o medidor de ESR, ele aplica uma frequência de um sinal de 100 kHz, tá? Um sinal de 100 kHz, e aí realmente com essa alta frequência você consegue saber se esse conjunto interno do capacitor funciona de maneira adequada para frequências
altas também, tá bom? Não só no caso ali de uma componente DC, igual eu fiz agora há pouco, tá bom? Bom, vamos lá então. Aqui como que eu faço? Eu vou pegar... Então esse capacitor aqui, ó, é de 1000 microfarad, pessoal, tá vendo? 1000 microfarad, tá bom? Dá pra ver? 1000 microfarad, né? Então vamos lá, ó. Eu vou pegar e vou medir aqui. Ó, o que ele me mostra aqui, ó? 0.445 ohms, a resistência séria equivalente dele. E aqui embaixo ele também, ó, ele te mostra o seguinte, ó. Ó, isso é bom se o capacitor for de uma capacitância menor do que 200 microfarad. Tá bom? Então, para uma capacitância menor do que 200 microfarad, é aceitável. Dá para o pessoal ver, será? Aí, ó, tá vendo, pessoal? Ó, né? Good if C é menor do que 200 microfarad. Ou seja, eu sei que esse capacitor tem 1000 microfarad. Então, não corresponde ao, né, aqui. Portanto, eu sei que o capacitor está com um problema, né? Tá, então, quem vai entrar na área, ou é entusiasta e quer estar bem preparado, um medidor de ESR é muito importante ter. Então, ó, um capacitor bom, vamos lá, um capacitor bom agora. Vamos medir. Estou curto-circuitando aqui as pontas, tá, gente? Vamos lá. Tá vendo? Ó, um bom capacitor com uma baixa ESR, né? Aqui é LO de low ESR, tá? Uma baixa ESR. Aqui tem algumas, aqui tem uma tabelinha com das ESRs, tá? Para capacitores eletrolíticos aqui, de acordo com a capacitância e tensão, você pode também ter uma base. Bom, então essa é uma outra forma de medir o capacitor. O interessante do medidor de ESR, gente, que é importante adquirir, porque você consegue medir os componentes também no circuito, tá? No circuito. Coisa que com o analógico ali você não vai conseguir fazer da mesma forma. Até tem formas de você fazer, só que esse daqui é muito mais prático, tá bom? É muito mais prático. Porque ali no caso, o capacitor vai estar em paralelo com outros componentes. Então, o mais indicado mesmo é o medidor de ESR, tá? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui explicar uma explicação aqui mais superficial aqui do circuito, tá bom? E a gente olha também um pouco aqui no schematic, tá? Bom, vamos lá, ó. Bom, gente, aqui é o seguinte, então a gente tem a nossa entrada aqui da nossa tomada, né? Essa tensão vai passar por esse fusível, tá bom? Esse fusível. Aqui, ó, é o estágio para eliminar interferências eletromagnéticas, tá bom? É o estágio conhecido como EMI, né? Então, assim, aqui eu tenho um filtro de linha, né? Filtro de linha. Aqui eu tenho um capacitor chamado capacitor X, que ele vai ligado ele vai ligado aqui em paralelo né, entre as fases, tá bom? Entre fase e neutro, né? Depende de onde você vai ligar, 220, 110. Eu tenho aqui os capacitores Y, que vão ligados entre a fase e o terra. Eu tenho aqui o termistor, tá? Que o termistor ele tem a sua resistência variável de acordo com a temperatura. Então, assim, ele é muito bom para amenizar a corrente de partida,
tá bom? Para ter uma corrente de partida mais suave. Bom, então esse estágio de filtragem, né? Vira um pouquinho para cá, ó. Aí eu tenho o que? Meus 4 diodos retificadores. Tá? Às vezes eles não estão assim, às vezes eles estão em um único encapsulamento, né? Que também é uma ponte retificadora, tá bom? Então às vezes você vai achar 4 assim, às vezes você vai achar um só, né? Mas que tem a mesma função. Então a função desses 4 aqui é o que? Transformar essa tensão AC que entra aqui em uma tensão DC pulsante, tá? Aqui a gente tem uma tensão entrando aqui de 60 Hz. Aí quando ela passa pelo estágio aqui da ponte retificadora, ela vira uma tensão DC pulsante, tá? Assim, esses pulsos agora, se você for ver uma questão de frequência, ela acaba dobrando, porque o semiciclo negativo fica positivo, então ele, né, fica com 120 Hz. Bom, na saída do retificador, eu tenho o que? Eu tenho o nosso capacitor de filtragem, esse grandão aqui, ó, tá? Esse capacitor grande. Ele vai bem na saída para fazer com que, se não tivesse esse capacitor, a forma de onda ia ficar pulsante. Com o capacitor, ela se aproxima mais de uma componente DC pura. Aqui também, ó, vocês podem ver, pessoal, que aqui na placa tem um pontilhado, né, que separa o estágio primário do estágio secundário. O que tá aqui dentro da parte pontilhada, tá vendo aqui a parte pontilhada? Ó. Né? Então o que está aqui dentro, aqui, ó, o que tá aqui dentro da parte pontilhada é a parte primária. O que está fora da parte pontilhada é a parte secundária, tá bom? Então, por exemplo, esse transformador aqui tem uma parte dele que está na parte primária e uma parte dele que já vai para a parte secundária. Bom, então passando esse sistema de filtragem, a gente vai ter a alimentação desse circuito integrado aqui, ó, que é o nosso CI-PWM. Esse aqui, gente, tá? É o nosso CI-PWM. Ele vai receber a alimentação, né? E na sua saída, é o terminal 6 aqui, ó. Aqui é o terminal 6. Na sua saída, ele vai gerar pulsos, né? Vai gerar pulsos. Esse daqui acho que é uma frequência de mais ou menos 73 kHz, acho. Depois vamos ver ele no multímetro, no osciloscópio. E essa tensão, né? Esse trem de pulsos aqui, ele vai para onde? Ele vai para o gate do nosso MOSFET aqui, ó, gente. Esse é um MOSFET. Tá? Esse MOSFET aqui de potência, que ele recebe no gate os pulsos que vêm aqui da saída do integrado, e recebendo no gate esses pulsos, ele faz com que a corrente possa fluir ou não, né, pelo enrolamento primário aqui do transformador, tá? Então ele vai aqui, ó, tenho aqui, ó, terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4, terminal 5, tá? Então eles vão ser aplicados aqui. Aqui eu tenho duas espiras. Eu tenho uma espira principal nesse primário e eu tenho uma espira secundária, tá bom? Essa espira secundária, ela é usada também para alimentar o nosso integrado. E a espira principal, ela por indução, ela leva as tensões secundárias aqui, tá bom? A gente vai ter essas tensões secundárias aqui de 22 volts, né? E de 5 volts, né? 22 para alimentar as lâmpadas que estão aqui e 5 para alimentar o que? A nossa placa processadora de vídeo. Esses 5 volts, quando vem para cá, ele passa por um regulador de tensão que transforma esses 5 volts em 3.3,
para alimentar o BIOS, às vezes transforma em 1.8 também, tá? E esse é o CI principal que faz todo o processamento do sinal de vídeo que vem aqui para nosso conector VGA, né? Nosso DB15 aqui, tá bom? Esse componente é muito importante, tá? Esse componente ele é chamado de fotoacoplador, tá? Você vai ver como fotoacoplador, optoacoplador, optocoupler, tá? Mas assim, o que ele faz? Ele faz a comunicação do secundário com o primário. Quando a tensão de saída ela vai aqui, ó, os 22, os 5, essa tensão de saída ela passa aqui, ó, por esse lado do fotoacoplador, tá? Esse lado aqui, ó, ele tem um diodo LED, tá bom? Tem um diodo LED desse lado, aqui do lado do secundário. E a tensão que passa aqui, ele vai polarizar a base de um fototransistor que está desse lado, né? Aqui eu tenho o emissor e o coletor do transistor, e a base internamente ela é excitada pela luz do diodo. Então a principal função do fotoacoplador é ficar mandando informação da tensão de saída, e essa tensão de saída constantemente é comparada e vai sendo ajustada pelo nosso PWM. Então é um sistema de controle. Ele pega uma amostra da tensão de saída aqui no diodo LED interno, excita a base do fototransistor e ele leva informação, né, de feedback para o nosso PWM, que vai ajustando a largura de pulso para excitar o primário do nosso transformador, né, também conhecido como transformador Chopper aqui. Tá bom, gente? Então esse componente é muito importante. Se ele não estiver funcionando, também o monitor não vai funcionar, tá bom? O fotoacoplador, extremamente importante. Deixa eu ajustar aqui alguns parâmetros que eu quero mostrar para vocês. Frequência. Aqui o DUT+, tá aparecendo ali embaixo, tá vendo? DUT+, nossa tensão pico a pico. Aí aqui de amplitude. Bom, vamos lá, pessoal. Pessoal, quando a gente for usar o osciloscópio, se eu for fazer uma medição no secundário, eu tenho que usar o terra do secundário. Se eu for fazer uma medição no primário, eu tenho que usar o terra do primário, senão eu tenho uma medição errada, tá bom? Então vamos fazer algumas medições no primário. Estou aterrando aqui a ponta. Pessoal, aqui a tensão de saída no nosso... É o seguinte, vamos pegar para vocês a outra câmera aqui para ficar bem perto, né? Ó, aterrei aqui, né? Tá? No dissipador do MOSFET de potência. Vou colocar aqui, ó, na saída do PWM, ó. Essa saída, ele vai lá pro gate do nosso MOSFET, tá? Esse é o sinal que nós temos, ó lá. 73 kHz. Duty Cycle, 33%, né? Ou seja, no período, 33% desse período
desse sinal, ele está em nível lógico alto aqui, né? Ele tá amplitude, ó, 13.5 volts. Bom, pessoal, vocês viram, eu tenho ali 13, né, 73 kHz. Então eu vou ter que ter essa frequência aqui também, ó. Vamos ver, ó. Bom, pessoal, aqui, ó, tá vendo? Ó o sinal que eu tenho, né? Setenta e três kHz também, né? Pessoal, tá vendo aqui, ó? O que eu tô medindo aqui é na saída do secundário. Na saída do secundário antes de passar pelo diodo, tá? Antes de passar pelo diodo. Quando passa pelo diodo, a forma de onda fica assim, ó. Opa, pera aí. Aqui é antes de passar pelo diodo. E a forma de onda quando passou pelo diodo, aqui, ó, tá? Passou pelo diodo, tem, né? Tem ali 22 volts. Antes de passar pelo diodo, é essa forma de onda, tá? Passou pelo diodo, fica com uma componente DC, tá bom? Que é filtrada e vai para a saída. Mesma coisa para esse componente aqui, gente. Ó, esse componente, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse componente aqui, ó. Esse daqui, ele é um diodo duplo, tá bom? A gente olhando assim parece que é um MOSFET de potência, mas não, ele é um diodo duplo. Às vezes ele... Esse daqui é como se fosse esse aqui, ó, tá? Só muda o encapsulamento. Tá? É um diodo duplo Schottky, né, para altas frequências. O diodo para altas frequências, ele é feito de uma maneira especial, justamente para evitar certas perdas. À medida que a frequência aumenta, começam a aumentar as perdas por chaveamento. Então, um retificador, um diodo Schottky, ele é o diodo mais adequado para frequências mais altas, tá bom? E na saída dele sai 5 volts, que depois vai alimentar aqui a placa processadora de vídeo, tá? Bom, pessoal, acho que seria legal agora se a gente desse uma olhada, né, no schematic aqui dessa placa, tá? Acho que ajuda também o entendimento. Vamos lá. Bom, aqui esse é o CI principal aqui da placa processadora de vídeo, de sinal de vídeo, né? Aqui é o nosso conector DB15, né? A saída LVGA. Aqui é uma saída DVI quando tem, não é esse aqui, não é o caso. Ó, é aqui essa daqui, ó, é o circuito da fonte, tá? A placa da fonte que a gente estava vendo. Então, gente, vamos aumentar um pouco para vocês. Espera aí. Vamos lá, ó, tá vendo, ó? Então, né, nós temos aqui, ó, nossa entrada, onde vai a tomada, nosso fusível. Nós temos aqui nosso filtro o filtro aqui da rede, ou filtro de linha. Por que ele é tão importante? Ele é importante para a gente evitar
que interferências entrem através da própria entrada da rede elétrica, interferência vindo de outros aparelhos, que eles possam atrapalhar no chaveamento aqui do circuito, como também o chaveamento do circuito sair aqui e atrapalhar também outros aparelhos. Então, os circuitos contra interferências eletromagnéticas, a função principal é isso: evitar que entre ou saia interferências devido ao chaveamento, tá bom? Então aqui, ó, né, esse aqui é a nossa ponte retificadora, ó, tá? Nossa ponte retificadora, os 4 diodos. Logo depois, tá vendo, ó? Tem o nosso capacitor aqui de 450 volts, é aquele capacitor grande. E também vai aqui para o primário, né? Essa é a espira principal, gente, ó. Essa daqui é a espira principal, tá? Essa de baixo aqui, ó, é uma espira auxiliar, né? Uma espira auxiliar que ela vai, tá vendo? Ela vai trazer VCC para o nosso integrado, nosso PWM aqui, que vai depois ficar chaveando o gate do MOSFET de potência. Bom, então aqui a gente tem uma tensão de referência, que geralmente é 5 volts. Nossa alimentação aqui do integrado, em torno de 12 volts, né? A nossa saída que está aqui, ó. Então, a frequência de 73 kHz, ela sai aqui, né? Ela sai aqui, vem, né? Aqui tem um diodo, ó. Então, ela vem e vem no gate do nosso MOSFET, tá vendo aqui, pessoal? Vem no gate do nosso MOSFET. Quando ela excita o gate, né? Quando gera uma tensão no gate, aí há uma condução aqui, tá vendo? Esse terminal é ligado, tá vendo aqui, ao terra. Aí nesse instante é aplicada uma tensão no enrolamento primário, tá bom? No momento que o nosso gate está sendo alimentado, a tensão é aplicada no enrolamento primário. Quando o gate ele não está sendo alimentado, não passa, né, a tensão não é aplicada no enrolamento primário. E isso faz que, por indução, né, vem aqui as tensões nos nosso enrolamento secundário. Eu tenho aqui a parte aqui, ó, tá vendo, ó? Tem 2 diodos. Os 2 diodos, esses 2 diodos aqui, ó, tá vendo? Vem e sai a 22 volts. Esses 2 diodos aqui são justamente esses diodos aqui, ó. Ó, aqueles 2 diodos ali dos circuitos, é esse aqui, ó, tá vendo esses dois, ó, onde sai 22 volts, tá? Então aqui antes do diodo eu tenho esses pulsos. Depois do diodo já não, né? Porque o diodo retificador ele faz com que do outro lado eu tenha uma componente DC. Vocês lembram, né, que no diodo retificador, nesse sentido, né, de anodo para cátodo, a corrente passa. No sentido reverso, né, polarização reversa, não, né, assim que funciona o diodo retificador, tá? O outro diodo é esse aqui, ó, é esse daqui, tá? Então, aqui, gente, ó, olha só, interessante. Aí eu tenho aqui, ó, para a linha de 5 volts, ó, aqui, ó, 5 volts, tá me mostrando 2 diodos, mas na verdade nessa placa não tem. Nessa placa eu tenho esse daqui, ó, né? Esse diodo duplo no único encapsulamento. Esse aqui que eu tenho. Esses dois aqui eu não tenho aqui nesse circuito, tá bom? Ou seja, quando você vê um esquema eletrônico, não necessariamente todos os componentes que estão aqui estarão no circuito. Então às vezes você tem que prestar atenção nisso, tá? Pode ser que às vezes algum componente não tenha, viu? Então nesse caso aqui, ó, esses 2 diodos, eles não existem. No lugar deles é esse daqui, tá bom?
Esse daqui. E como eu falei para vocês, né, então, ó, a tensão de saída, ó, ela vai até o nosso fotoacoplador para informar, né, e controlar a nossa saída. Ela vai mandando informação para o setor secundário. Então, daqui para cá é primário, daqui para cá secundário. Vocês podem ver que o 22 também, ó, a linha de 22 volts, né, ó, desce, ó, e também vai para cá também, tá vendo, ó, né? Às vezes você pode ter várias linhas. Você tem lá linha de 12, linha de 5, linha de 3, só que às vezes só uma delas vai até o fotoacoplador para usar como controle, tá bom? Bom, pessoal, mas é isso aí. Eu acho que, né, já ficou bem aí extenso o vídeo. Queria aproveitar, não mostrar que o conserto do monitor foi os capacitores, mas sim aproveitar o momento ali para recordar aí com vocês alguma teoria de comportamento aqui né, de funcionamento da placa do monitor. Tá bom? Bom, pessoal, muito obrigado quem acompanhou o vídeo até aqui, tá? E até o próximo vídeo.